Já conhece? Abra sua Bíblia no livro de Atos. Livro de Atos, no capítulo 22, Atos 22. Abra aí sua Bíblia. Pode assentar. Atos 22. Atos 22. Queria que todos vocês que estão aqui acompanhassem a leitura desse texto comigo. Atos 22. A partir do primeiro versículo, eu vou ler aqui para você na versão NVI. Diz assim, posso ler? Você já encontrou? Amém? Atos 22, diz assim: irmãos e pais, ouçam agora a minha defesa. Quando ouviram que lhes falava em aramaico, ficaram em absoluto silêncio. Então Paulo disse: sou judeu nascido em Tarso da Sicília, mas criado nessa cidade. Ele estava em Jerusalém. Foi instruído rigorosamente por Gamaliel na lei dos nossos antepassados, sendo tão zeloso por Deus quanto qualquer de vocês hoje. Persegui os seguidores deste caminho até a morte, prendendo tanto homens quanto mulheres e lançando-os na prisão. Verso 5, como podem testemunhar o sumo sacerdote e todo o sinédrio, deles cheguei a obter cartas para seus irmãos em Damasco e fui até lá, a fim de trazer essas pessoas a Jerusalém como prisioneiras para serem punidas. Por volta do meio-dia eu me aproximava de Damasco, quando de repente uma forte luz vinda do céu brilhou ao meu redor. Caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Então perguntei: quem és tu, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus o Nazareno, a quem você persegue. Os que me acompanhavam viram a luz, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. Assim perguntei: que devo fazer, Senhor? Disse o Senhor: levante-se, entre em Damasco, onde lhe será dito o que você deve fazer. Os que estavam comigo me levaram pela mão até Damasco, porque o resplendor da luz me deixara cego. Um homem chamado Ananias, fiel seguidor da lei, muito respeitado por todos os judeus que ali viviam, veio ver-me. E pondo-se junto a mim, disse: irmão Saulo, recupera a visão. Naquele mesmo instante pude vê-lo. Então ele disse: o Deus dos nossos antepassados o escolheu para conhecer a sua vontade, ver o justo e ouvir as palavras de sua boca. Você será testemunha dele a todos os homens daquilo que viu e ouviu. E agora, o que está esperando? Levante-se, seja batizado, lave os seus pecados, invocando o nome dele. Quando voltei a Jerusalém, estando eu a orar no templo, caí em êxtase e vi o Senhor que me dizia: depressa, saia de Jerusalém imediatamente, pois não aceitarão o seu testemunho a meu respeito. Eu respondi: Senhor, esses homens sabem que eu ia de uma sinagoga a outra a fim de prender e açoitar os que creem em ti. E quando foi derramado o sangue da tua testemunha Estevão, eu estava lá dando a minha aprovação e cuidando das roupas dos que o matavam. Então o Senhor me disse: vá, eu o enviarei para longe, aos gentios. Pode fechar sua Bíblia até aí. Esse texto fala da defesa de Paulo. Olha aqui para mim, filho, por favor. Eu peço a você, não se distraia. Por favor, não converse. Se você precisar sair assim para ir ao banheiro, não saia, filho. Fique sentado aí. Você não vai morrer por causa disso, né? Se você precisar beber uma água, eu te peço, não saia também. Fique, não é? Daqui a pouco você bebe. Receba o que Deus tem para você e para mim nessa noite. Paulo aqui está fazendo a sua defesa. Ele estava preso, não é? Eu vou contar um pouquinho mais de detalhe depois. E ele está contando então o seu testemunho, o que ele era antes e o que ele se tornou depois dele ter uma experiência com o Senhor Jesus. Você conhece.
ela é narrada em 3 lugares no livro de Atos, no capítulo 9, no capítulo 22 e também no capítulo 26, não é? E Paulo teve uma experiência transformadora. E é sobre isso que eu queria falar para você nessa noite. Eu quero falar do valor da experiência. Eu quero dizer para você, filho, que eu costumo contar, principalmente para as pessoas que eu não conheço. Por exemplo, ontem, eu estava levando a minha filha num determinado lugar e ela estava com uma colega dela de sala de aula. E eu resolvi falar de Jesus para aquela menina, 15 anos. E eu disse assim para ela, sabe por que eu sou pastor? Ela olhou para mim e falou, não. Eu falei assim, na verdade, eu nunca sonhei ser pastor. Na verdade, eu nem queria. Há alguns anos atrás, se alguém falasse assim para mim, você vai ser pastor? Era capaz de eu voar no pescoço dele e falar assim, só para o que você falou, não diga isso. Porque eu até rejeitava isso eu nunca sonhei. E hoje eu sou um pastor. E ela olhando assim para mim, igual você está olhando. E eu virei para ela e falei, sabe por que eu sou pastor? Ela não. Eu falei, eu sou engenheiro. Minha formação é metalurgia, não é? Eu fiz mestrado, eu fiz pós-graduação, MBA em metalurgia, não é? Eu nunca sonhava um dia ser pastor. Mas sabe por que eu sou pastor? E ela olhando assim para mim, eu falei, porque um dia eu conheci um Deus que é real. E um evangelho que funciona. É simples assim. E, para você saber que o evangelho funciona, você precisa ter experiência. E eu sou pastor só por causa disso. Eu não sou pastor por causa de dinheiro. Porque lá onde eu trabalhava, eu ganhava muito mais do que eu ganho aqui. Eu não sou pastor porque eu quero ser famoso. Aliás, eu não quero ser famoso. Isso para mim não é valor. Eu sou pastor porque um dia eu conheci um Deus que é real. Eu conheci um evangelho que funciona. E eu entendi essas coisas que Paulo entendeu. Eu domingo à noite, lá na Boulevard, domingo de manhã, nem foi eu que preguei, eu estava lá de manhã, na hora do louvor. Eu quase desidratei de tanto chorar. Sendo tocado por Deus, tratado por Deus. Você sabia que pastor também é tratado por Deus? Sabia? Você sabia disso? Você tem certeza? Você ora pelos pastores? Porque de vez em quando Deus tira a vara e mas bate forte. Sabia? Puxa a orelha. E eu lá chorando na presença de Deus. E pedindo a Deus ajuda, favor. Para eu poder melhorar a minha liderança. Uma experiência com Deus, num salão como esse. Quer dizer, lá não é igual esse, né? Mas assim, é um salão de culto. Lugar legal. Como você pode ter esse aqui essa noite? Por quê? Porque Deus é real. E aí na terça-feira, eu estava indo pegar o rango lá na sogra, tá, gente? Eu pego o rango lá na sogra, o rango lá é bom. Eu estava com minha esposa e minha filha no carro, de repente o telefone toca. E eu fiquei assim sem jeito, porque eu não gosto de atender, de conversar no telefone. Quando eu estou dirigindo, não pode. Mas aí eu dei o telefone para a Silvia. E ela ficou segurando no viva voz. Era um irmão da minha célula. Um casal da minha célula. Não é? E eu falei assim, puxa vida, atende. Aí eu resolvi atender, pus um viva voz. E aí ele falou assim, pastor, você está dirigindo? Eu falei, estou. Eu falei, o que foi? Ai, pastor, estou precisando de ajuda. Eu falei, o que foi? Não, eu te ligo depois. Eu falei, o que foi, senhor? Não, pastor, eu estou na casa de uma senhora aqui orando e o demônio não quer sair. Eu falei, não quer não? Ele falou, não. Eu falei, mas tem que sair, rapaz. Pastor, mas não quer. Eu falei, vamos fazer uma oração então? A Silvia segurando o celular assim, e eu dirigindo e falando com ele. Eu falei, vamos fazer uma oração, eu vou pedir a Deus para te abençoar.
E eu comecei a orar por ele. E daí a pouco, um grito lá do outro, no telefone dele, começou a gritar assim. Falei, o bicho está gritando lá. E aí eu falei, agora vai daqui mesmo, né? E orei, repreendi, e falei, agora pode completar aí, porque já agora vai sair. E aí à noite, minha célula é terça-feira, isso foi na hora do almoço. Ele chegou lá todo feliz. Falou, pastor, saiu mesmo. Falei, glória a Deus, né? Glória a Deus. Essas coisas, filho, são experiências. Elas mostram a realidade do Evangelho. E o que eu tenho observado é que crente que não tem experiência com Deus, ele vai secando, ele vai definhando, ele vai perdendo sua força, ele vai perdendo sua fé. Eu quero falar de experiências, não é? Quando eu tomei a decisão de sair lá da empresa onde eu trabalhava, largar a engenharia lá na Vale, eu fiz por causa de uma experiência forte com Deus. Muito forte. E Deus falou, chega, seu tempo lá acabou, sai. E eu resolvi ser obediente. Eu resolvi sair, não é? Por quê? Porque eu conheci um Deus que é real e um evangelho que funciona. Se você atentar para a Bíblia, o que a Bíblia é? A Bíblia é vamos, gente, é a palavra de Deus. Amém, gente? Amém. Todo mundo aqui concorda? Amém? Amém. A Bíblia não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Amém? Amém, amém ou não amém, gente? Amém. Isso faz muita diferença. Não é a mesma coisa. Tem gente que acha que a Bíblia contém a palavra de Deus. Não, não. Por que ele acha assim? Tem coisa que ele aceita, tem coisa que ele não aceita. Ou você leva o pacote completo, ou você não leva nada. Amém, gente? Amém. A Bíblia é a palavra de Deus. Na Bíblia, Deus se revela. Na Bíblia, Jesus é exposto. Jesus é a maior revelação de Deus. Jesus falou assim, quem me vê a mim, vê o Pai. Ele falou assim, eu e o Pai somos um. Então, a Bíblia é a revelação de Deus. Mas a Bíblia também é um livro de quê? De experiências. De experiências, narra experiências daquelas pessoas que tiveram revelação de Deus, que foram tocadas por Deus. Ou você acha que Noé ia construir uma arca daquele tamanho assim, porque deu na ideia dele? Ou você acha que Elias ia desafiar 850 macumbeiros, pedindo para descer fogo do céu, porque ele era meio doido? Ou você acha que Abraão sai da Babilônia e vai para um lugar que ele nem sabia onde era, se ele não teve uma experiência com Deus? E nós só estamos aqui hoje sentados nessa cadeira porque Abraão recebeu uma promessa de Deus e nós recebemos a bênção dessa promessa. Da descendência dele nasceu o Messias. Você acha que Davi topava enfrentar um urso, matar um leão, porque ele era fortão? Então, a Bíblia narra para nós experiências, livros de experiências, livros de experiência. Isaías só se tornou aquele homem profeta, né? O evangelista lá, vamos dizer assim, do Antigo Testamento. Por quê? Porque ele diz, um dia eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Aleluia. E as abas da sua veste enchiam o templo. Ele viu serafins, né? Serafins são anjos de 6 asas. Se você crê na Bíblia, é o que estava escrito lá, né? Então eu quero falar nessa noite do valor da experiência. Eu não estou dizendo, e nem vou dizer, que a vida do crente, ela é alicerçada somente em experiências. Não é isso. Mas nós precisamos ter experiência com Deus. E muitos estão com problema na sua fé, porque não têm tido experiência com Deus. É impressionante porque as pessoas muitas vezes se declaram cristãs, mas quando acontece um problema, uma dificuldade,
elas não reagem como se fossem cristãs. Elas não reagem como se confiassem em Deus. E muito disso é por falta de experiência com Deus. Esse texto que eu li para vocês fala, então, de Paulo contando a sua experiência. Ele dá o seu testemunho. E eu queria pegar essa experiência de Paulo para poder desafiar um pouco você essa noite. Você veio aqui na frente e falou assim: Espírito Santo, pode fazer o que você quiser. Pode mesmo? Pode ou não pode? Se aquele tanto de gente que veio aqui à frente falasse pode, o volume ia aumentar aqui, né? Você já desistiu? Pode ou não pode? Então tá bom. Tá bom. Paulo aqui estava preso. É dessa prisão que ele é levado para Roma, passa por aquele naufrágio. Mas ali, ele está diante ali do governador daquela província, dos comandantes ali, e ele começa então a falar da sua vida e contar a sua experiência. E ele começa falando, não é? De antes de conhecer Jesus. Quando as pessoas vão dar testemunho lá no batismo, a gente orienta a fazer assim. Conta um pouco do antes e conta um pouco do depois. O que aconteceu? Paulo fez a mesma coisa. Né? É bíblico fazer assim. E eu queria te contar o que a falta de experiência provoca, baseado em Paulo. Paulo era um homem culto. Paulo era poliglota. Ele pertencia à classe mais importante que havia em Israel, que era dos fariseus. Ele foi educado aos pés de um rabino chamado Gamaliel, ele falou aí, que era o top do top do top lá da época dele. Paulo era um cara, assim, alto nível, altíssimo nível. E ele fala: eu me tornei perseguidor da igreja, antes de conhecer Jesus. Paulo foi contemporâneo de Jesus, você sabia? Paulo viveu na mesma época que Jesus viveu. Provavelmente, 2 Coríntios 5,16 dá a entender isso, que ele sabia da história de Jesus. Ele sabia que Jesus tinha morrido numa cruz. Ele sabia disso. Ele sabia, talvez, que Jesus tivesse nascido em Nazaré, né? Ele conhecia da história de Jesus, como muitas pessoas conhecem, não é? Por exemplo, lá no Rio de Janeiro, o símbolo do Rio de Janeiro é uma estátua de braço aberto, que eles chamam de quê? Pode falar, gente, não tem medo, não. Cristo Redentor. Só que as pessoas não sabem nem o que é Cristo, nem o que é Redentor. Aí você vai lá na Bahia, a capital da Bahia, um dos lugares onde tem, né, maior misticismo no nosso país, a capital chama Salvador, em homenagem a Jesus. Mas ninguém nem sabe o que é Salvador. Ou seja, nós vivemos num país religioso ao extremo. O povo brasileiro é extremamente religioso, mas não conhece a Deus. Quando as pessoas não têm experiência com Deus, eles sabem contar a história de Jesus, mas não sabem quem é Jesus. Tem muito teólogo que sabe muita coisa sobre Deus, mas não conhece a Deus. O problema é que é só intelectual, é só mente. E talvez aqui nessa noite tenha muita gente, eu estou falando muito, e estou falando de propósito, que precisa ter uma experiência com o Senhor. Amém. Não é só saber, porque uma boa parte do mundo sabe que Jesus morreu numa cruz. Mas você precisa ter a sua experiência de entender que Jesus morreu por você para perdoar os seus pecados, para te salvar. Uma experiência pessoal com Ele. É isso aqui, Douglas? É? Deixa eu apertar aqui. E a nossa igreja, a igreja brasileira, está cheia de gente religiosa.
A gente tem uma igreja cheia de pessoas, mas vazias. Cheio de gente vazia, cheio de gente vazia. E a religião, esse sistema religioso institucionalizado, isso é algo que produz cultura, produz tradição, produz um tanto de regra, produz um tanto de norma, mas é só letra, é só aqui, ó. É somente, a Bíblia fala que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Paulo era um homem religioso. Paulo conhecia a Bíblia? Conhecia. Mas era tudo aqui, ó. Ele obedecia os mandamentos, ele fala. Ele era irrepreensível, mas era só aqui. Ele não conhecia o Deus da Bíblia que ele lia. Você conhece o Deus? A Bíblia diz então que Paulo, antes de conhecer a Jesus, o que ele fazia? O que ele fazia, gente? Perseguia e matava crente. Perseguir e matar crente significa perseguir e matar a igreja. Paulo era perseguidor da igreja. A igreja estava nascendo e Paulo queria matá-la. Pessoas religiosas, pessoas que têm evangelho só aqui, pessoas que são frequentadores de igreja, mas muitas vezes não têm experiência com o Senhor da igreja, são pessoas assim, né? Que estão debaixo de inveja, estão debaixo de disputa, estão debaixo de concorrência, estão debaixo de hipocrisia, estão debaixo de falsidade. É gente que é pecadora fazendo um esforço para ser santo. E é isso que o mundo lá fora faz. Um dia, quem sabe, eu vou para o céu, se eu fizer boa obra, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo. E acha que consegue no seu próprio esforço. Você está me entendendo, filho? Paulo, antes de se converter, Paulo é a figura do homem religioso. Do homem que diz que conhece a Deus, mas que não conhece a Deus. Por quê? Porque ele nunca tinha tido uma experiência com Deus. A falta de experiência com Deus provoca isso, então. E as pessoas muitas vezes se frustram. As palavras mais duras que Jesus deu foram aos fariseus. Quem eram os fariseus? Eram os religiosos. Eram as pessoas que sentavam nos primeiros bancos. Nada contra você sentar aqui não, tá, gente? Mas assim, eles sentavam nos primeiros bancos, eles faziam oração em voz alta. Jesus falou assim: vocês são hipócritas. Porque vocês vivem de aparência, vocês são religiosos. E se a gente não tomar cuidado, isso consome a gente. Quando eu vim para me tornar pastor em tempo integral, eu fiz uma oração, já contei isso aqui para vocês. Eu fiz apenas uma oração. Depois que a gente, como família, entendeu, né, e resolveu seguir aquilo que Deus havia falado, eu fiz uma oração apenas. Eu falei assim: Deus, eu venho para a igreja. Eu não quis saber quanto que eu ia ganhar, onde ia ser minha sala, se eu ia ter sala, se eu ia sentar no caixote, se eu ia sentar numa cadeira. Isso para mim não faz a mínima diferença. Se eu ia pregar uma vez, 20 vezes, 100 vezes, não faz para mim a menor diferença. Mas eu fiquei preocupado com uma coisa, minha oração foi isso. Falei: Deus, me livra de me tornar um profissional do púlpito. Me livra de me tornar um homem religioso. Me livra de ter que fazer qualquer coisa, seja uma reunião, seja uma oração, seja uma pregação, seja qualquer coisa, porque eu ganho salário. Eu quero fazer porque eu amo ao Senhor. Eu quero fazer porque o Senhor me chamou. Você está me entendendo, filho? Amém? Porque se a religião entra, né, a gente começa a ficar igual Paulo. A gente começa a matar a igreja. Então eu, como pastor, se eu tiver carnal, se eu tiver religioso, eu, ao aconselhar, ao invés de abençoar, eu posso matar uma pessoa. E é por causa dessas coisas que a igreja às vezes sofre tanto com divisão, com inveja. Essas coisas não deviam existir no nosso meio. O que é isso? Falta de experiência com Deus.
o antídoto, o remédio contra esse trem religioso, né? Essa coisa que gruda na gente, essa coisa que muitas vezes faz a gente viver assim, querer viver meio de aparência, não é? Que aquilo começa a virar aquela coisa esquisita, né? Gente, cuidado, o Brasil é um país idólatra, a idolatria é um trem terrível, não é? E muitas vezes a gente converte e traz isso, e começa a ficar tradicional, e começa a fazer as coisas mecanicamente, e começa a fazer por obrigação, e a gente vira religioso dentro da igreja. Outro dia uma irmã me procurou e pediu para eu atender a sua mãe, uma mulher de 73 anos, coitada daquela senhora. Anos, desde adolescente, luta com depressão profunda, toma um caminhão de remédio. A mulher, mas assim, eu não quero entrar nisso aqui agora, porque eu preciso pregar, mas tanto problema. Eu comecei a conversar com ela, e falar de Jesus para ela, e falar das dificuldades e tal. E ela falou assim: ô pastor, eu fui numa célula da sua igreja, gostei tanto, mas eu não posso continuar indo. Eu falei: mas por quê? Não, sabe por quê? É porque eu sou católica. Eu falei: mas não tem problema não, as células da nossa igreja estão cheias de gente católica. Ah, mas eu não posso não, é porque eu nasci católica, eu tenho que morrer católica. Minha família toda é católica. Quando você olha a história da família dela, é só tragédia. É coisa que a gente até duvida de tanta maldade, tanta tragédia. Já fui lá na sua igreja, mas eu não posso continuar indo lá não, porque eu sou católica. Eu não posso aceitar Jesus não, porque eu sou católica. Mas só não é cristã? Não, mas é presa a uma tradição. O que é isso? É religião. Isso leva à morte. A gente tem que ter cuidado para não estar vivendo com isso. E o antídoto disso, não é? É ter experiências com Deus. Quando Paulo, então, tem uma experiência com Deus, a vida dele muda. E ele, de perseguidor da igreja, se torna o centroavante da igreja, aquele que puxa a igreja, aquele que levou a igreja a todo mundo conhecido. E eu quero falar então agora para você, minha segunda parte agora, eu falei dos problemas daquele que não tem experiência com Deus. E eu quero te desafiar, por isso que eu te chamei aqui à frente, a se tornar uma pessoa que tem profunda experiência com Deus, a entender que Deus é real, a reagir às circunstâncias da sua vida como uma pessoa que conhece a Deus, que diz assim: Deus é o meu refúgio e fortaleza, é o socorro, bem presente na hora da angústia. Mas você não fala isso porque você decorou, é porque você viu, é porque você experimentou, é porque você teve contato, relação com aquele Deus maravilhoso, com esse Deus que nós adoramos, seguimos. Se cristianismo é relacionamento, relacionamento significa que eu posso ter experiência. Amém, queridos? Amém. Então, na experiência de Paulo, ele está indo para Damasco. Ele está indo fazer o quê? Matar crente. Ele está indo botar crente na cadeia, perseguir a igreja. De repente, uma luz brilha mais forte do que o sol de meio-dia. Ele cai no chão. E ele ouve uma voz falando assim: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele já caído no chão, porque já estava no chão. Ele fala assim: quem és tu? O quê? Quem és tu? Senhor. Ele já cai falando Senhor, né? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Primeira coisa que eu queria te falar dessa experiência de Paulo é que as experiências profundas, íntimas com Deus, elas nos conduzem a Jesus. Amém? Jesus é a plenitude de Deus, é a plena revelação de Deus para os homens. Então, você quer ter experiência genuína? Porque tem gente que às vezes vem no culto,
Às vezes, eu não tenho nada contra essas coisas não, tá, gente? Mas sapateia, pula, chora e ri, mas Jesus nem passa perto. Essas experiências, talvez, nem sei se a gente pode falar que é uma experiência com Deus, às vezes. Às vezes é pura emoção. Eu não estou querendo aqui dizer que a experiência tem que ser assim ou assado. Quem sou eu para dizer isso? Se o Senhor te arrebatar aqui, glória a Deus. Se o anjo te pegar e te conduzir, glória a Deus. Não é? Se você começar a orar em línguas aqui, glória a Deus. Se você orar e descer fogo do céu, glória a Deus. Tá bom, bom demais. A experiência, não é? Você já parou para pensar que um anjo chega para Maria e fala assim, você vai ter um filho. A mulher era virgem. Você já pensou o que passou pela cabeça dela? Às vezes a gente não para pensar. Fora o problema que ela ia ter. Porque se uma mulher que não era casada tinha relação naquela época, ela merecia morrer. Ela tinha que morrer. Já pensou o conflito? Mas ela falou assim, seja feita a tua vontade na minha vida, Deus. O que o Senhor quiser fazer em mim, pode fazer. Igual a oração que você fez aqui, hein? Amém? Mas toda experiência deve nos levar a Cristo. Eu sou Jesus. A experiência com Deus genuína, ela nos conduz a Jesus, a revelação de Deus. Nos aproxima do Senhor Jesus. Nos leva para Ele, o Espírito Santo aponta Jesus. Jesus falou, Ele falará tudo que é de mim. Ele vos ensinará todas as coisas, mostrando quem? Jesus, mostrando Jesus, mostrando Jesus. A experiência de Paulo e as nossas experiências devem nos conduzir a Jesus. Não tenha medo de ter experiência com Deus. Tem gente que tem medo. Tem gente que você chama para vir aqui à frente, ele não vem, nem se você botar uma corrente, botar um guindaste puxando ele, porque tem medo. Não tenha medo de Deus. Não tenha medo de ter experiência com Deus. Segundo, a experiência com Deus tem que nos levar a um arrependimento, a um choro. Paulo era perseguidor da igreja. Ele matava crente e Jesus falou, eu sou Jesus a quem tu persegues. Falou o pecado dele. E o que Paulo fez? Paulo nunca mais perseguiu a igreja. Pelo contrário, ele se tornou um da igreja agora. Ele se arrependeu daquilo que ele fazia. Se você olhar o testemunho dele em Atos 9, nesse texto 22, 26, o tempo todo ele fala isso. Eu era perseguidor da igreja. Eu achava que eu estava fazendo um bem a Deus, mas não estava. Ele se arrependeu profundamente. Arrependimento é algo difícil na igreja hoje. O máximo que a pessoa fala assim, foi mal. Queridos, nós não somos mais os pecadores fazendo um esforço brutal que a gente não consegue para se tornar santo, não. A nossa natureza foi transformada. A sua foi. Você é nova criatura. Porque quando a pessoa é transformada, ela se torna santa. A Bíblia falou, vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. E um santo, né? Que agora resiste ao pecado, que não quer mais pecar, que foge do pecado, que a Bíblia fala tenazmente nos assedia. A nossa natureza foi mudada, não é? As pessoas, quando têm experiência genuína com Deus, deixa eu falar isso aqui para você, filho. Eu não estou querendo, quem sou eu? Eu não estou aqui acusando ninguém, mas filho, a pessoa que tem experiência genuína com Deus, ela não tem dificuldade de abandonar o pecado. Porque a natureza mudou. A natureza mudou. Eu não quero mais. Eu agora sou de Deus, eu sou um santo de Deus. Eu quero andar como Jesus andou. Eu quero falar como Jesus falou. Eu quero pensar como Jesus pensou. Eu quero amar como Jesus amou. Tem pessoas que estão na igreja há tantos anos, presos nas mesmas coisas. Será que sua vida foi transformada mesmo?
Será que foi? Paulo foi transformado. Paulo se arrependeu daquilo que ele era. E olha que ele achava que estava fazendo um bem a Deus. Terceira coisa na experiência de Paulo, a sujeição. Ele diz assim para Jesus: o que você quer que eu faça? Na conversão dele, na primeira experiência que ele teve com Jesus, ele estava caído no chão. Ele vira e fala assim: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Você já falou isso para Jesus alguma vez na sua vida? A gente até fala às vezes, mas 5 minutos depois, a gente se esquece. A gente não considera. A igreja precisa deixar a idolatria. Quando uma pessoa igual Paulo fala, o que tu queres que eu faça? Em outras palavras, ele está dizendo assim, tu és agora o primeiro na minha vida. Amém? Se perguntar, eu não vou pedir aqui para levantar a mão, não é? Jesus é o primeiro na sua vida, talvez todos aqui vão levantar a mão, mas na prática é mesmo. Paulo falou assim: o que o Senhor quer que eu faça? Obediência. Obediência foi a marca do ministério de Paulo. Esse homem sofreu tanto, ele apanhou, ele foi fustigado, ele teve perigos de morte, com ladrão, não é? Sofreu naufrágio, foi açoitado. O açoite naquela época era uma quarentena -1, não é? E era aquele chicote assim de couro com aquelas bolinhas de ferro na frente, quando batia assim, voltava cheio de sangue e pedaço de carne. 39 chicotadas daquela. Foram 3 vezes que ele passou por isso. Tudo isso por causa do Evangelho. E ele dizia assim: eu não considero a minha vida preciosa a mim mesmo. Ele queria obedecer a Deus. Ele se sujeitou a Deus. Quem tem experiência íntima e genuína com Deus se sujeita a Ele. Se sujeita. Deus está chamando a igreja a se sujeitar, a obedecer. E a última coisa que eu queria falar da experiência de Paulo é que nasceu no coração de Paulo um desejo de viver para Jesus. Um desejo. Jesus dá uma palavra para ele muito forte. Falar que Jesus deu uma palavra profética para ele é meio estranho, né? Porque Jesus falou, é Deus falando, mas deu uma palavra profética. Religião não tem palavra profética. Religião traz morte. Mas Deus traz palavra. Homem de Deus traz palavra. Palavra de Deus. Sabe o que Jesus falou para ele? Você foi escolhido. Foi separado. Para falar, para primeiro, ver o justo. Segundo, ser testemunha das coisas que você viu e ouviu. Testemunha. E um pouquinho mais na frente, eu não vou ler aqui agora, quando ele se encontra com o rei Agripa, ele vira e fala assim: rei, ele conta essa história e fala assim: eu não fui desobediente à visão celestial. O rei conhecia ele. Paulo, como eu falei, era um cara top. Ele era conhecido até dos reis. O rei olha para ele algemado e fala assim: Paulo, o que aconteceu com você? Glória a Deus! Já avacalhei tudo aqui? Aleluia! É porque o Espírito Santo já está querendo mover aqui, né? Então eu vou pregar, vou terminar rápido aqui. Mas o rei começa a falar: Paulo, o que aconteceu com você, Paulo? Você é um cara top desse. Ia substituir o Gamaliel. Você está aqui falando de um tal de caminho e esse povo todo querendo te matar. O que aconteceu, Paulo? E ele começa a contar a história. E ele fala assim: rei Agripa, eu tive uma experiência com Deus.
E essa experiência mudou minha vida. E ele conta isso que eu acabei de ler para vocês. E ele fala assim: eu não fui desobediente à visão que eu recebi. Em outras palavras, ele está dizendo assim: eu estou disposto a dar minha vida por isso aqui. Eu recebi uma visão. Eu fui chamado, lá em Gálatas capítulo 1, ele fala assim: bendito seja o Senhor que me separou desde o ventre da minha mãe. Deixa eu falar uma coisa para você, filho. Vocês aqui olhem para mim, por favor. Deus separou vocês. Deixa eu falar para vocês aqui. Deus separou vocês. Filho. Deixa eu falar para vocês aqui. Deus separou vocês. Eu estou dando uma palavra para vocês. E eu digo assim: assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Deus separou você. Você foi escolhido. Você foi separado. Há um chamado de Deus sobre a sua vida. Mas a decisão é sua, filho. Paulo podia ter fugido. Paulo podia ter falado assim: não, eu acho que eu estou ficando meio doido. Não, eu estou surtando. Mas ele falou assim: não fui desobediente à visão celestial. Mudou a vida dele a ponto dele querer viver para agradar ao Senhor. Um desejo de viver para Jesus. Paulo reconheceu o propósito da vida dele. Paulo entendeu que Deus agora não queria que ele fosse fariseu, top, lá, substituto de Gamaliel. Mas ele fosse aquele que ia levar o evangelho aos gentios. Paulo é o cara que mais influenciou o mundo depois de Jesus. É o homem que teve seus escritos traduzidos para o maior número de línguas. Nunca houve alguém como Paulo. O propósito dele se tornou maior que a sua própria vida. Fabrício, cadê você, Fabrício? Hoje você não foi embora, né, Fabrício? Então vem cá. Eu vou terminar falando a última coisa. O Fabrício já vai tomar o lugarzinho dele aqui. Eu te contei o que era Paulo antes e o que a falta de experiência... Olha aqui para mim, filho. O que a falta de experiência faz com o homem? Torna um homem religioso. Filho, se você está se tornando uma pessoa religiosa, cuidado. Deus quer tirar você disso. Essa pregação, essa noite é para te tirar disso. Para te remover disso. Você viu as experiências que a gente tem com Deus, ela vai fazer nos aproximar de Jesus. Ela vai levar a gente a um arrependimento genuíno. Você quer isso? Vai levar a gente a uma sujeição, a viver realmente para Jesus. Não só de boca para fora, mas algo real, algo extraordinário de Deus para nós. Algo extraordinário. E eu quero terminar dizendo assim: não despreze os pequenos começos. Quando Paulo teve aquela... Ouça o que eu quero dizer. Ouça, por favor, filho. Quando Paulo teve aquela experiência com Deus, ele nunca imaginou a extensão do seu ministério. Eu acho que ele não tinha a mínima ideia. Mas ele teve o primeiro começo. O pequeno começo. Até que não foi muito pequeno não, né? Porque Jesus apareceu para ele. Logo depois, no texto que eu li para você, ele já conta uma segunda experiência que ele teve em Jerusalém. E ele foi de experiência em experiência, de entendimento em entendimento. Ele foi caminhando com Deus. Não despreze. Não despreze aquilo que Deus te deu. Construa em cima daquilo que Deus te deu. Às vezes você pensa assim: eu nunca vou ser igual ao pastor Paulo. Filho, não pense nisso. Caminhe com aquilo que Deus deu para você. Eu conheci um irmão, ele é primo da Silvia. Eu conheço há muitos anos. E quando ele era assim, ainda jovem, 20 e poucos anos, ele já pregava em igreja.
E eu lembro que um dia ele falou assim para mim: Magide, eu só sei pregar uma mensagem, Marcos capítulo 2. Eu não sei pregar outra. Então, quando eles me chamam para pregar, eu já aviso antes: ó, eu só sei pregar Marcos capítulo 2. E ele ficou anos e anos, ele só pregava Marcos capítulo 2. Mas ele abençoou muitas vidas. Muitas pessoas foram salvas pela sua pregação de Marcos 2. Hoje ele é pastor de uma importante igreja ali, no bairro Colégio Batista. Uma grande igreja, mais de 1000 pessoas. Hoje ele prega qualquer texto, qualquer mensagem. Mas ele não desprezou seu pequeno começo. Não despreze aquilo que você já deu, que Deus já te deu. Eu quero te lembrar ainda, filho, que não tenha medo de Deus. Não tenha medo de ter experiência com Deus. A única preocupação e cuidado que você tem que ter é que a Bíblia nos fala sobre experiências. E a Bíblia deve ser a nossa referência. Então, Deus vai nos dar experiências que tem na Bíblia. Amém? Amém ou não amém? Amém. Glória a Deus. Deixa Deus então tocar você. Deus está te chamando para perto. Tem pessoas aqui que estão achando isso assim meio irreal. Está pensando assim: isso não é para mim. E eu digo para você no nome de Jesus: é sim. É para todo mundo que está aqui. Então, se nessa noite, você que veio, mesmo que você não tenha vindo, né? Mas muitos vieram aqui à frente e falaram assim: Espírito Santo, pode fazer o que você quiser. Eu te convido a retornar, para a gente ter um tempo de oração. E aí você vem e fala assim: Deus, começa. E Deus quer começar um ciclo de experiência na sua vida. Deus quer te visitar. E aí você fala para Ele, filho. Fala para Ele, busca, deseje, queira. Deus quer tocar nessa noite. Deus quer abrir um tempo de experiência para nós. É um tempo. Talvez aqui alguns Deus vai acordar de madrugada. Talvez aqui alguns Deus vai aparecer em sonho para você. Não sei. Não sei. Talvez aqui alguns vão ser tocados profundamente, começar a chorar. Uns aqui vão ser curados, eu não sei. Mas eu sei que Deus quer iniciar isso aqui hoje. Como não é uma experiência apenas, é um ciclo, é um início de algo de Deus para nós. De algo de Deus para nós. Paulo iniciou, mas a coisa depois fluiu, a coisa continuou. E ele continuamente buscava Deus e tinha experiências com Deus. Crente precisa ter experiência com Deus. Não converse agora. Enquanto eles vão ministrando ali baixinho, começa a pedir a Deus. Começa a clamar a Ele. Começa a clamar. Começa a pedir. Porque o Espírito de Deus quer mover aqui essa noite. Ele quer mover. Ele quer tocar. Quer te dar experiência, quer fortalecer você, quer te solidificar, quer solidificar a sua fé, quer mexer com você, quer te libertar, quer mudar seu entendimento, quer te tirar da religião, esse trem ruim que está te consumindo, e fazer de você uma pessoa plena no Espírito. Ministra, Fabrício. Ele vai ministrar baixinho. Busca Deus aí, filho. Deixa Deus mover. Espírito Santo, vai movendo aqui no nosso meio. Espírito Santo, vai movendo. Espírito Santo, começa a falar. Espírito Santo, começa a tocar. Espírito Santo, começa a visitar.
Nós estamos clamando a Ti. Nós estamos clamando. O Senhor conhece cada um aqui. Tem gente aqui que tem te buscado. Visita ele aqui agora. Tem gente aqui que está longe de Ti. Visita ele agora. Tem gente aqui que está precisando reconciliar contigo. Visita agora. Tem gente aqui que está precisando abandonar o pecado. Mostra o horror do pecado. Tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória